Louvado seja o teu nome, Senhor. Como é bom louvar e adorar o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Sejam mais uma vez todos bem-vindos, em nome de Jesus. Não desejei ainda, vou desejar agora um excelente ano de 2022 para todos nós, nossos familiares, crendo que o Senhor já está à frente para fazer a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Glória a Deus. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo no Salmo de número 90. Salmo de número 90. Glória a Deus. Aleluia. E o tema dessa noite é: o Senhor é refúgio. O Senhor é refúgio. Vamos refletir aqui sobre algumas verdades que estão nesse salmo. Eu te convido para lermos juntos, de forma alternada. Eu vou ler um versículo sozinho e te convido a ler outro versículo junto comigo. Amém? Vamos ler todos os 17 versículos do Salmo 90. Quem encontrou na Bíblia, diga amém. Glória a Deus. Tem Bíblia aí? Alguém sabe se tem Bíblia? Então, se tiver alguém sem Bíblia perto de você, meu irmão, dá uma olhada aí, vê se tem Bíblia. Alguém sem Bíblia perto de você. Vamos aproveitar esse momento, essa oportunidade para ofertar, presentear com o texto sagrado. Você que já é do nosso contexto, dá uma olhada aí, vê se tem alguém, sinaliza com a mão para entregarmos. Glória a Deus. Salmo 90 é importante todos nós lermos. Pode ser no seu aplicativo santo, amém? Glória a Deus. Pode ser aí no pergaminho, pode ser no texto impresso. O importante é lermos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá então, Salmo 90, a partir do versículo 1. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Juntos? Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Juntos? Diante de ti, 1000 anos são como o dia de ontem, que já passou. São como a hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Juntos, só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Gostaria que você lesse comigo de novo esse versículo bem forte. Versículo 12. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos,
Vamos juntos, bem forte o 17, vamos lá? Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, Tu és bom, Tu és santo, Tu és maravilhoso. E diante da Tua palavra, nós pedimos humildemente sabedoria e graça para compreendermos, recebermos e sermos transformados, tocados pelo Teu poder, pela Tua graça. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor. Que a palavra lançada nessa noite alcance e penetre o meu coração. Que alcance, encontre e penetre em cada um que está aqui presente, Senhor. Cada pessoa que está ouvindo, assistindo e que assistirá essa mensagem. Eu te peço e oro, nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Hoje é o primeiro domingo de 2022. Obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui. Graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus que você está nos acompanhando online. Mais um ano, o Senhor nos permitiu iniciarmos. Nós sabemos se 2022 é o ano da volta do Senhor, não é? Estamos aguardando ansiosamente a trombeta tocar para que Ele venha restaurar a justiça e levar a sua igreja para a glória. Mas caso não seja em 2022, que pela graça e misericórdia dEle, cada um de nós consiga chegar ao final firme no Senhor. Glória a Deus, porque você chegou firme no Senhor. Amém? Sabe que muitos começaram 2021 firmes em Deus, mas não estão agora firmados no Senhor. Alguma coisa aconteceu durante o ano, e essa pessoa então esmoreceu, cansou, parou, desistiu, abandonou. Então tenha gratidão no coração, tenha temor no coração, porque estamos firmados em Deus. Amém? E como normalmente eu faço nesse período, eu quero compartilhar uma mensagem para que juntos possamos trabalhar, nos edificar, sermos edificados no Senhor. Mas sempre lembramos que não há nada de místico nesse período, nessa virada de calendário. Na verdade, o primeiro dia do ano poderia ser em outubro, poderia ser em abril, poderia ser qualquer outro dia. Isso depende do calendário que é adotado. No atual calendário ocidental, estamos aí já no segundo dia desse ano maravilhoso. Quem crê que será um ano maravilhoso? Amém, glória a Deus. Mas isso depende muito mais de nós do que do calendário. Em relação ao Senhor, nós sabemos que a obra dele foi feita na cruz, completa, consumada, perfeita. Cabe a nós glorificá-lo para que esse ano seja um ano maravilhoso. Há alguns pontos nesse texto do Salmo 90 que eu quero compartilhar. E por tema, eu peguei aqui o versículo 1 que diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. O tema é: o Senhor é refúgio. E o que é refúgio? Refúgio é um local para onde as pessoas vão quando estão em perigo. Aí eu lhe pergunto: será que estamos em perigo? Quando eu digo Senhor é o meu refúgio, quando eu leio o texto e diz que Ele tem sido o nosso refúgio, eu gosto dessa construção verbal, tem sido, porque amanhã pode não ser, se eu deixar de buscá-lo. Se eu deixar de buscar a Deus, como eu disse, muitos começaram 2021 tendo o Senhor como refúgio.
E hoje já não tem mais o Senhor como refúgio. Eu te pergunto, será que nós corremos perigo? Porque se eu entender que eu não corro perigo, que o meu casamento não corre perigo, que os meus filhos não correm perigo, que a minha família não corre perigo, para que eu preciso de um refúgio? Eu preciso de uma colônia de férias, não é verdade? De um resort. Agora, se eu compreendo que eu estou em perigo em todo o tempo, porque o inimigo das nossas almas trabalha para tentar, para desanimar, para enganar, para acusar. Se eu entendo isso, eu procuro e me refugio no Senhor. Salmo 91, que é o seguinte, vai falar das sombras, né? Da sombra, do esconderijo do Altíssimo, que fica à sombra do Onipotente. Agora, isso é para quem entende que está em perigo. Para quem entende que nesse mundo precisamos estar escondidos em Cristo Jesus. Não escondidos de Cristo Jesus, mas escondidos nele, conforme está escrito lá em Colossenses. Se eu entendo que eu corro um sério risco de não chegar até o final desse ano firme no Senhor, eu vou me refugiar nele. Se eu entendo que o meu casamento corre risco de não chegar ao final de 2022, vamos nos refugiar nele. Quem está entendendo, diga amém. Diz aqui, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. E com esse entendimento, eu trouxe aqui uma divisão, ainda que artificial, desse salmo. O escritor aqui, que é Moisés, um homem que falava com Deus face a face, um homem que teve experiências poderosas com o Senhor, ele faz algumas observações. Aqui do versículo de número 2 até o versículo 6, ele diz, olha só: antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente. E ele deixa bem claro, no passado, no presente e no futuro. Amém? Se você puder, diga assim comigo, no passado, no presente e no futuro. Isso tem a ver comigo, tem a ver com você. Deus é Deus do teu passado. Se você pecou, falhou, decepcionou, e clamou, e se arrependeu, e clamou a Deus, Deus te perdoou. A Bíblia diz que Ele lança isso para trás das suas costas. Deus não se lembra mais. Ele é Deus do passado. O inimigo te acusa, me acusa, mas não o Senhor. Entende isso? Isso gera paz, gera alegria e satisfação. Deixe o Senhor ser o Deus do teu passado. Arrependa-se. Abandone qualquer tipo de culpa. Entregue isso aos pés da cruz. Não importa o que fez ou o que fizeram com você. Deixe o Senhor ser o Deus do seu passado. Amém? É isso que o salmista está escrevendo. Moisés foi um homem que de forma abrupta, de forma impensada, matou. Talvez alguns aqui conheçam a história de Moisés. Ele sabia o que ele estava falando. E tanto ele sabia o que fez errado que ele fugiu. E com isso ele ficou décadas fugido, escondido. Mas agora Deus era o Deus do passado dele. Deus é Deus do presente. O agora. Muitos não vivem o agora. Estão ansiosos com o futuro. Ou presos no passado. E o agora não está sendo vivido. Permita que o Senhor seja o Deus do presente na sua vida. Amém? Glória a Deus. É agora que importa. Amanhã
não pertence a nós. E em relação ao passado, não podemos fazer mais nada a não ser nos arrependermos dos erros e louvarmos a Deus pelas obras que Ele fez, ponto. Muitos ficam presos em coisas boas, memórias boas, histórias boas, milagres que Deus fez, e param de viver uma caminhada com Deus. Mas uma vez lá no encontro com Deus, olha, Deus falou poderosamente comigo. Mas teve um culto uma vez, olha. Mas uma vez eu preguei e a pessoa... Glória a Deus, mas isso é passado. E hoje, como está? Permita que Deus seja o Deus do seu futuro, entrega a Ele, confia nele, e o mais Ele fará, amém? Glória a Deus. Nós temos orado aqui já há algum tempo acerca da ansiedade. A Bíblia diz: não fique ansioso, não fique preocupado, antes apresente ao Senhor os seus problemas em oração. Jesus, é claro, fala: olha, por mais que você se preocupe, você não conseguirá crescer nada, nem um dia na sua vida, nem um fio de cabelo, eu que o diga. Por mais que se preocupe, né, Ederson? Pode se preocupar o que for, nós não temos essa capacidade, mas eu posso entregar a Deus, posso confiar no Senhor, e o mais Ele fará, amém? Você crê? Então diz um glória a Deus aí, aleluia. Ele continua aqui, olha, versículo 3: tu dizes aos seres humanos que voltam a ser o que eram antes, tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Olha que forte isso aqui. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Ele está falando aqui que Deus, o nosso refúgio, Ele é eterno. A ponto de 1000 anos, separei Ele como uma hora noturna. Passa tão rápido. O que é uma hora noturna? Quando você dorme, passa rápido ou não? A hora noturna é isto. Naquele contexto, o pessoal não varava a noite, a não ser que fosse um vigia. Fora isso, cedinho ia dormir. Uma hora noturna é a hora que você está dormindo. Alguém vê passar a hora? Não vê. Para Deus 1000 anos são isso. Nós estamos, no ano 2022 da era cristã. 2 horas de sono, como se fossem 2 horas de sono para nós. Nada, para Deus não é nada isso, nada de nada. Ele é eterno, e Ele é soberano. Ele começa dizendo aqui, tu acabas com a vida das pessoas. Moisés, ele tinha a convicção de que a morte e a vida está nas mãos do Senhor. A morte e a vida está nas mãos de Deus. A Bíblia diz isso claramente mais de uma vez, várias vezes. A morte e a vida está nas mãos do Senhor. E nós precisamos entender isto, que isso não é ruim. Você imagine se a morte estivesse nas mãos do diabo. Haveria alguém vivo? A morte e a vida estão nas mãos de Deus. A Bíblia é claro dizer que morre quem lhe permite, e vive quem lhe permite. Ele é soberano. Mas nós somos apresentados a um Deus Nutella, a um Deus suquinho de pera, e nós perdemos o temor a Deus. Às vezes, por não entendermos a morte, na maior parte das vezes nós não entendemos a morte mesmo. Há situações que a gente não entende. Queremos colocar Deus na nossa bolha e dar uma resposta, em vez de simplesmente dizer: olha, eu não entendo o que aconteceu, não sei por que aconteceu, mas eu creio em Deus, e um dia, se for necessário, Ele vai me dar essa explicação. Mas uma coisa é certa, o consolo, a força, Ele nos dá. Há mortes que ocorrem por consequências do pecado, de forma muito clara, isso é nítido. E há mortes que ocorrem porque a nossa vida é um sopro, é o que diz aqui.
e há mortes que nós não conseguimos explicar. Mas o fato é que a Bíblia também nos diz que a morte, quando ele fala aqui que tu acabas com a vida, não é que Deus acaba com a vida. Essa tradução aqui ficou um pouco estranha. Mas é no sentido que Ele autoriza, Ele dá o fim à vida. Porque a Bíblia nos diz também que a morte de ninguém agrada a Deus. Lá em Ezequiel capítulo 18 diz que Deus, presta atenção, Deus não se agrada com a morte de ninguém. Ezequiel capítulo 18. O que não quer dizer que Ele impeça a morte, porque a morte é a consequência do pecado. Esse é um ponto. Outro ponto que precisamos entender é que a morte, para nós, filhos de Deus, é simplesmente a promoção. Não é, Ederson? Às vezes a gente quer tanta promoção no trabalho, né? A morte para o filho de Deus é uma promoção. É sair desse invólucro sujeito à doença, ao acidente, à tristeza, à velhice, ao cansaço, à fome, à sede. Ingressar num contexto de paz, de alegria, eternidade, que é algo inexplicável. Como Paulo diz, são coisas que não tem, é impossível descrever. Não é como a gente vê às vezes na TV ou na série ou no filme, né? Que o céu é um monte de fumaça branca, as pessoas andando de branco igual zumbi para lá e para cá. Isso não é céu. A Bíblia não fala que isso é céu. Muitas vezes a gente fica com essa ideia. A morte para nós não é o fim, é a glória. É que nós somos tão apegados ao mundo, tão apegados. Logicamente que quem perde, quem fica, sofre. A perda do filho, do pai, do irmão, da irmã, do cônjuge. Mas a quem vai na presença de Deus, esse está na glória. E Paulo escreve aos Tessalonicenses: consolem uns aos outros com essa verdade, amém? Muitas vezes o Deus que nos é apresentado é como se nós tivéssemos o bom, né, o Deus bom e o diabo mau. E eles ficam lutando entre eles. Igual o He-Man e o Esqueleto, igual o Batman e o Coringa, o Superman e o Lex Luthor, não é verdade? Os X-Men e o Magneto. Ficam lutando, como se houvesse uma queda de braço entre Deus e o diabo. Isso não existe na Bíblia. Como se de repente Deus está lá no trono dele, né, Heitor? E aí toca o alarme, né? E chega Miguel, olha, estão tentando invadir o céu, Senhor, o que a gente vai fazer? Como se fosse assim, né? Deus é soberano, amém, amados? Deus é soberano. A Bíblia diz: Jesus venceu a morte. Onde está a morte e a sua vitória? Essa é a verdade revelada nas Escrituras. Nosso Deus, esse refúgio para quem corre perigo. Quem corre perigo aqui? Levanta a mão, vamos ver. Nós corremos perigo. A Bíblia diz: quem pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Estamos em perigo ou não? Ou será que alguém de nós já está tão bonzão, top, faixa preta, né? Quinto dan, que já não tem mais o que o diabo fazer? O diabo nem tenta mais. Você fala: não, isso aí abandona, isso aí esquece, posso largar. Isso aí já está salvo, isso aí ninguém mexe com ele. Será? Amado, se Satanás tentou Jesus, se Satanás tentou, teve a cara de pau, a sem vergonhice, de ir lá tentar Jesus, será que ele não pode me tentar, te tentar? Sim ou não? Agora o religioso, o falso religioso, ele fala: não, comigo não, violão. Estou de boa, estou bem, estou tranquilo. Para quem precisa desse refúgio, Deus é eterno. Precisamos entender que Ele é eterno, Ele não vai mudar. Jesus está lá em Hebreus escrito: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém? E Ele é soberano. Meu irmão, se eu morrer hoje, Deus me levou.
Não foi algo que deu errado. Ah, deu errado. Não, não deu errado. Porque eu estou na presença dEle. Logicamente, se alguém não está na presença de Deus, o inimigo pode se aproveitar da situação, da autoridade que essa pessoa dá ao inimigo e antecipar as coisas. Mas se você está na presença do Senhor, o Senhor é contigo, amém? E nada vai se perder do que Deus tem para você. Ah, isso quer dizer que eu vou viver até os 80? Não. Conheço homens de Deus que morreram com 40, com 30, com 25, com 22, com 14. Estão melhor do que nós. Estão na glória. Quem quer ir para a glória aqui? Quem quer ir para o céu? Só que tem um detalhe, né? Para ir para o céu tem que morrer, não é verdade? A não ser que haja um arrebatamento, para ir para o céu tem que morrer. Ele continua. Havia uma compreensão na vida de Moisés. Moisés escreve aqui, olha o que ele diz. São como, finalzinho do versículo 5. A vida das pessoas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Já vamos entrar aqui no próximo ponto, sobre a ira do Senhor. Mas antes, vamos fechar o ponto anterior. Precisamos ter a compreensão que a nossa vida é passageira. Isso não é bordão de música, é uma realidade. E como o Eclesiastes diz, passa e ninguém nem lembra. Você lembra? Vamos pegar a tua família. Você se lembra do seu bisavô, bisavó? Seu trisavô, sua trisavó, você lembra? Você sabe quem foi? E os irmãos deles? Tetravô, você sabe quem foi? Passaram. Agora, eram pessoas sem importância? Não, a gente nem sabe. Até salvou o mundo, a gente não sabe, né? Era um super-herói, a gente não sabe, não é verdade? Salvou o mundo, a gente não sabe. Foi para a guerra, foi lá, fez, morreu, ninguém ficou nem sabendo. Mas o ser humano é assim, passa, ninguém nem lembra depois. Uma geração, 2 gerações já não lembra mais. Com algumas exceções da história. Nós somos assim, amados, mas sabe quem não esquece de nós? Sabe quem não esquece? A Bíblia diz que o teu nome está na palma da mão dele. Quem que é? Quem que é? Jesus, amados. Ele não esquece. Ele tem o nosso nome guardado. Tanto é que ele vai dar um nome. Diz lá em Apocalipse, um novo nome para cada um de nós. Mas nós muitas vezes esquecemos que a vida é passageira. Quando nós temos essa compreensão, é mais fácil perdoar, é mais fácil servir a Deus, é mais fácil abrir mão de coisas, é muito mais fácil. Mas continuando aqui, próximo ponto, falar um pouquinho da ira de Deus, porque estamos falando que Deus é o nosso refúgio. Vamos concluir no versículo 17, pedindo para que Deus nos dê sucesso. Mas para que Deus nos dê sucesso, é preciso entender a ira de Deus. Deus é um Deus que possui ira. E aqui também é um ponto de muita distorção. O que é a ira de Deus? A ira de Deus, ela é justa. Quando você ouve uma notícia, um absurdo, qualquer que acontece aí, um homem covarde mata uma mulher e o filho dela, você lê essa notícia e fala, que bom, olha meu dia, legal, né? Você curte, né? Posta lá no Instagram. Se você tem um mínimo de senso, você se revolta com isso, você fica irado. Aquele marido matou a mulher, matou o próprio filho. E os outros absurdos que nós vemos, que não compensa ficar falando aqui. Isso gera em nós revolta. Gera ou não gera? Tanto é que às vezes faz até besteira. Isso é ira. Isso está errado? Lógico que não. Isso é um senso de justiça.
Logicamente que nós temos sistemas para que isso seja exercido de forma correta. Deus, ele fica irado com a injustiça. Deus fica irado com o pecado. É o que a Bíblia diz. Ira não é descontrole. A ira pode nos levar ao descontrole, mas a ira não é descontrole. A Bíblia nos orienta a nos irar e não pecar. Olha que interessante. Ireis, mas não pequeis. Você já viu isso na Bíblia? Dá um Google lá depois. Ué, como assim ireis e não pequeis? Ué, porque é possível me irar e não pecar. Porque a ira não é um problema. O problema é que a ira pode me levar ao descontrole, ao pecado. Quando a gente fala de ira de Deus, e muitas vezes as pessoas procuram contornar, olha que isso aqui está nos Salmos, né? Salmos fala que é um bom pastor, não é verdade? Ele me guia e tal. Precisamos conhecer o nosso Deus. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Essa é uma pergunta que eu preciso saber responder. Para mim. O meu Deus é um senhor de idade, barbudão, que está lá com um cajado, sentado no trono, como a gente vê nas fotos por aí, nas pinturas. Quem é o teu Deus? O meu Deus, o Deus que a Bíblia revela, ele é um Deus que se ira com o pecado. Por isso que ele escreve que nós somos destruídos pela tua ira, e a ira de Deus destrói. Porque se eu estiver amarrado no pecado, se eu estiver preso no pecado, se eu não me arrepender do pecado, a Bíblia é clara ao dizer que nós seremos destruídos. Existe algo que é maior que a ira de Deus, que é o amor de Deus. Mas o amor de Deus não anula a ira de Deus. Sabe o que anula a ira de Deus? Que a Bíblia ensina? Porque senão nós teríamos um Deus bipolar, né? Uma hora ele está irado, aí vem o amor dele e anula a ira. Não é isso. O que anula a ira de Deus, a Bíblia diz, é o sacrifício de Cristo na cruz. A ira de Deus é colocada sobre Cristo Jesus. E quem estiver debaixo de Cristo Jesus, recebe o perdão de Deus. O sacrifício de Cristo aplaca a ira de Deus contra o pecado. Amém? Por isso que a Bíblia diz que lá na cruz as trevas apareceram e o Senhor Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali o peso do pecado foi colocado sobre ele, e cabe a mim entregar os meus pecados a ele, confessando, me arrependendo e abandonando. Quem prega só a ira de Deus está pregando um evangelho torto. Quem prega só o amor de Deus está pregando um evangelho torto, está escolhendo, está fazendo igual criança que não gosta de comer. Escolhe. Moisés está descrevendo o Deus dele, um Deus que destrói na ira, a ira justa, correta contra o pecado. Esse pecado alastrado que mata criança, mata inocente, oprime, abusa, violenta, distorce, covarde. Esse pecado que nós vemos todo dia, isso gera ira em Deus. E o engano do inimigo é: não, mas isso aí não é para você, você não é tão ruim assim, tá bom? Isso é para aquele lá, você não. Deus é o nosso refúgio. Será que alguém pode fugir da ira de Deus? Somente se estiver refugiado em Deus. Deus é o nosso refúgio. Amém? Ele é a nossa fortaleza. Coisa tremenda. Isso é tremendo, amado, saber isso. O teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti. Olha só que tremendo esse versículo 8. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos.
Um dia estaremos diante de Deus. E aí nós vamos ter que argumentar com Ele. Hoje nós vemos algumas teologias cristãs, argumentos fantásticos, raciocínio apurado, palavras. Mas um dia nós estaremos diante de Deus. Eu não acredito que alguém possa argumentar a ponto de Deus mudar a palavra dele. A ponto de Deus falar, olha, é verdade, você estava com razão, minha Bíblia aqui, poderia ter atualizado ela, né? As pessoas mudam, os costumes mudam, não é verdade? Eu poderia ter atualizado, é verdade, ó, você falou um negócio interessante, olha só, Miguel, olha, eu não tinha pensado nisso, olha, chama lá o Gabriel para ele ver também, olha lá, olha anjo Gabriel aqui, o cara teve uma ideia, olha que argumento, eu não tinha pensado nisso. Será que isso acontece com Deus? Porque um dia nós vamos ter que prestar contas diante dele. Ele diz aqui, de repente, versículo 9, de repente, diga assim comigo, de repente. É de repente, amados. Os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Quanto mais eu leio a palavra do Senhor, mais eu sou grata a Jesus. Porque só Jesus nos liberta da ira. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo. Vamos voltar no Salmo 90. Abra aqui comigo. Abra comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo nos fala um pouquinho da ira. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5 de Tessalonicenses, 1, versículo 8, diz assim: Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça, e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Deus não propôs a ira dele para nós. Não é o plano de Deus esse. Porém, Deus nos dá a liberdade de escolha. Mas existe um castigo, existe a ira. Ainda aqui, Efésios capítulo 2. Rapidamente. Um pouquinho antes aí, volta um pouquinho a sua Bíblia. Efésios capítulo 2. Versículo 1, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Paulo aqui está escrevendo à igreja, ele presume que as pessoas estão convertidas ao Senhor, transformadas, e ele escreve a nós, estávamos espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo, olha só, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Olha só, amados, existe um espírito que controla os que desobedecem a Deus. A grande mentira do inimigo é que as pessoas são donas do próprio nariz. Ou nós servimos a Deus, ou somos controlados. E não precisa nem crer no sobrenatural. A mídia controla. A publicidade controla, a moda controla. O fato é que nós somos controlados, se nós não estivermos com a sabedoria de Deus. Diz aqui, versículo 2. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato,
Todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Olha só, olha isso aqui. Fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Olha só, será que hoje as pessoas fazem o que o corpo delas querem? O que a mente delas querem? Sim ou não? Paulo escreveu isso séculos atrás, porque é a mesma mentira de sempre. Você pode ser o seu Deus, importa o seu prazer, importa a sua alegria, importa a sua paz, importa o seu nariz, o resto se exploda. Se der certo com você, bem, se não der certo. Essa é a grande mentira. Mas o castigo de Deus vem sobre aqueles que não estão debaixo da palavra, da vontade dEle. Não é de uma religião, é algo muito maior, algo eterno. Versículo 4, para encerrar esse ponto. Mas a misericórdia de Deus, aleluia, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que Ele ignora e não castiga ninguém. É isso que está escrito aí? Não, né? Mas essa é a mentira do mundo. Não, Deus é amor. Ó, no final, fica tranquilo, no final, é igual na escola. Vai lá, conversa com a direção, tal, vai dar um jeito, você vai passar de ano, né? No final, fica tranquilo. Deus vai pesar o amor de Deus. Deus é pai, Deus entende, Deus Ele vai dar um jeitinho, né? Talvez ali vai dar um sermão, né? Passa um sabão na boca, tal, mas você entra. Essa é a mentira do mundo. A Bíblia diz aqui, olha: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. É apenas em união com Cristo Jesus, não tem outro caminho. É em união com Cristo Jesus, pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. E Jesus é claro ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é claro ao dizer: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se não fosse o Senhor Jesus, amados, como Moisés sabia muito bem, Moisés foi um homem que viu a ira de Deus. Moisés viu a ira de Deus destruir uma nação, o Egito. A Bíblia diz que alguns egípcios se arrependeram, mas a grande maioria não quis. Moisés sabia o que a ira de Deus poderia fazer com o pecado, e com aquele que está preso no pecado e não quer abandonar o pecado. Deseje do fundo do teu coração abandonar o pecado, abandone o pecado. O pecado precisa ser abandonado, ok? Deus vai tirar o pecado de nós? A Bíblia diz que Ele perdoa pecados. Cuidado com isso. As pessoas falam: ah, não, mas eu já orei, eu já pedi para Deus, e Deus não me tira essa vontade, esse desejo, essa necessidade. Deus tira pecados? A Bíblia diz que Deus perdoa pecados. Quando nós nos arrependemos, que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Eu preciso me arrepender dos pecados. A Bíblia diz que sem arrependimento não há perdão de pecados. Deus perdoa pecados. Mas voltando lá para o Salmo 90, o Senhor é refúgio, Ele é eterno e é soberano. Ele é um Deus justo, e porque Ele é justo, Ele possui ira, uma ira justa contra o pecado, contra o mal.
Guarda bem isso no teu coração, amados, porque nós somos martelados dia e noite, como se Deus não possuísse, não fosse um Deus justo. A ira faz parte da justiça, não tem como não se irar. Quando você assiste aqueles documentários, por exemplo, aquelas chamadas, aquelas criancinhas desnutridas, ferida, amputada, por causa de guerra civil, por causa de disputa de poder, por conta de covardia. A pessoa está dormindo na rua, alguém passa, joga fogo nela enquanto ela está dormindo. Você vê um negócio desse, isso não gera uma ira? Mas nós aprendemos errado que ira é descontrole, e nós vamos sendo cozinhado igual sapo, né? Vai sendo cozinhado, né? Não se percebe. Quando se percebe, nós estamos acostumados com o mal. É normal matar, é normal ver a morte, é normal. Cuidado quando você começa a ver como normal a morte. Cuidado, isso não é bom, não é bom. Continuando aqui, para encerrar já, onde eu quero chegar, não precisava passar por esses pontos. Versículo 10, só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições, a vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. O desejo de Moisés era que o povo, assim como ele, alcançasse a sabedoria e a compreensão de quanto a vida é curta. E olha que Moisés viveu 120 anos. E saudável, a Bíblia diz. E compreendermos a ira. Olha que pergunta fantástica. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem sabe, amados? Se nós víssemos a cutícula, né, do dedinho mindinho da mão de Deus. Quem sabe não, com certeza a nossa vida seria outra. Seria outra. Vivemos em um mundo que não teme a Deus, ridiculariza a Deus, faz chacota da palavra de Deus. Moisés foi um homem, Deus falou: olha, Moisés, cerca o monte, porque quando a minha presença chegar no monte, qualquer um que se aproximar do monte vai morrer. Nós não temos noção, nós rimos de piadas envolvendo Deus, envolvendo a Bíblia, envolvendo Jesus. O mundo tem sido levado a um nível de insensibilidade espiritual, conforme está relatado, que acontecerá. Que o Senhor nos dê essa compreensão, como Moisés deseja aqui, ó. Quem já sentiu, quem conhece o medo que o teu furor produz? Quem quase se afogou, já bebeu água aí num rio, que seja, numa piscina, tem outra visão acerca da água. Respeita. A visão é outra. Quem já sofreu algum acidente de trabalho, tem outra visão. Nós precisamos que o Espírito Santo gere em nós essa compreensão que Moisés teve, que Moisés desejava para o povo. Para encerrar, ele começa um clamor. Do versículo 13 até o 17 é um clamor, aqui é um desejo. Falando em desejos, muitos desejaram, estão desejando para 2022. O que você está desejando para 2022? O que você está esperando? Isso fala muito de nós. Isso fala muito de nós. Ele diz aqui no versículo 3: olha de novo para nós, Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos.
alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Oh, glória! Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Moisés estava se referindo ao período de escravidão do povo, que ele viu, ele viveu, ele cresceu. Parentes que foram mortos enquanto bebês, que não tiveram a sorte, entre aspas, que Moisés teve em não ser morto quando nasceu. E ele está clamando, desejando a Deus uma nova história para nós, para o povo. Moisés não sabia, não tinha visto, ele não teve a revelação que nós hoje temos. Moisés não tinha a revelação do Senhor Jesus Cristo que nós temos hoje. Ele não tinha a compreensão que nós temos hoje. O Senhor Jesus veio para salvar, para transformar, para gerar em nós o que Ele está clamando aqui. Ele diz, olha, dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado. O que Paulo, com outras palavras, diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, esse é o clamor que nós precisamos ter, essa compreensão que nós precisamos ter, para só daí nós podemos dizer como ele diz no versículo 17: derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Quem que é as bênçãos do Senhor aqui? Dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Quem quer sucesso? Amém? Mas para chegarmos lá, eu preciso compreender que o Senhor é o meu refúgio e me socorrer dele. Eu preciso compreender que Ele não tem limitação, Ele é eterno. Eu preciso permitir que Ele domine, governe o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu preciso entender a ira santa, perfeita de Deus contra o pecado. O que é errado, e isso não muda aos olhos de Deus. Pode mudar conforme a sociedade evolui. Conforme alguém já escreveu, aquilo que o homem não consegue dominar, ele legaliza. Isso, a história deixa muito claro isto. Não deu conta, não resolve, o Estado não dá conta, então legaliza. Pronto, agora não é mais problema. Passou a caneta. Mas aos olhos de Deus, o que é errado continua sendo errado, o que é pecado continua sendo pecado, e ponto. Eu preciso clamar a Deus sabedoria e graça, para só então entender que só então o sucesso, a bênção do Senhor está disponível, porque senão eu vou me frustrar, ou mesmo eu vou permitir que a bênção me tire do caminho do Senhor. E nós não podemos correr atrás da bênção, nós precisamos correr atrás, buscar o Senhor, o dono da bênção. Não achando que a gente vai pôr ele no bolso e falar, agora eu tenho o gênio da lâmpada, agora eu tenho o dono da bênção comigo, ele vai me dar a bênção que eu quiser. Não, eu preciso dele, da graça, da misericórdia, do amor, da paz que só ele dá. 2022, um ano de sucesso, quem crê? Você entende? O filtro, esse é o filtro de Deus. Se você passar o ano de 2022 com temor da ira de Deus, agradecido pelo amor e pela graça de Deus, manifesta em Cristo Jesus,
compreendendo que a nossa vida é um sopro, eu posso não chegar ao final desse dia. Com a minha vida entregue a Ele, aí sim o sucesso, a bênção alcançará. Não basta força de vontade, muitas vezes, isso aqui já é tema para uma outra pregação, de tanto que a gente vê distorções da Bíblia, como se fosse uma força de vontade. Se eu pedir com muita vontade, Deus vai me dar. Paulo pediu com muita vontade para Deus tirar o espinho da carne dele. Deus falou: Paulo, minha graça te basta. Como se houvesse alguma palavra mágica, um adesivo, um banner, um telão, 2022, o ano, sei lá, da reviravolta, 2022, o ano, sei lá, da conquista. Isso fosse mudar a vida de alguém, isso não vai mudar a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é a nossa entrega a Deus. Amém? E 2022 nem pode ser, quem sabe nem vai ser o melhor ano. Mas tem que ser o ano com Deus, com Cristo. Porque com Cristo tem ano bom e tem ano que não é tão bom. Sim ou não? Ora. Se eu crer de outra forma, eu estou tapando o sol com a peneira, estou me enganando. Agora com Cristo há paz, sempre. Com Cristo há alegria, paz, alegria, amor, justiça. Mesmo no meio das aflições. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu quero orar contigo nesse sentido. Sim, sucesso, sim, bênçãos, mas com a sabedoria, com o temor, que só o Senhor pode gerar em nós. Se você puder e quiser se colocar em pé, para orarmos, e com isso essa mensagem está encerrada. Como eu disse no início, amados, não há nada de místico na mudança de calendário. É um marco bom, é um marco interessante. A gente começa a leitura da Bíblia novamente, a gente faz alguns propósitos, emagrecer, trabalhar, estudar, enfim. Não é algo ruim, mas não tem nada de místico nisso. A mudança virá e vem na minha vida a partir do momento que eu permito que o Senhor me transforme, que eu busque a Ele. Eu vou orar aqui. Você pode orar aí com as suas palavras, depois vamos orar juntos com base nesse texto também. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que é tão maravilhosa, tão perfeita. Obrigado, Senhor, porque ela abre os meus olhos, evita distorções, evangelhos falsos. Obrigado, Senhor. Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus da salvação, mas Tu és o Deus que possui a ira santa, a ira justa contra o pecado. Tua palavra diz que o Senhor não se agrada, não deseja a morte de ninguém, mas sabemos também que a morte, a destruição alcança, a morte eterna alcança. O pecado é aquele que está preso ao pecado. Senhor, como Paulo escreveu aos Efésios, eu não quero, ó Pai, viver seguindo a minha vontade, seguindo o meu corpo, pois eu creio que a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é boa, a Tua vontade é agradável, Senhor. Obrigado por essa verdade. Eu creio, Pai, em um ano, em meses, semanas, dias de bênção, de livramentos, de sustento, de conquistas, de sucesso. Eu creio, Senhor, na minha vida e na vida de cada um que está aqui ouvindo, está acompanhando essa mensagem. Mas eu também entendo, ó Pai, que isto não é algo automático, não é mágica. Eu entendo que eu preciso estar debaixo
da tua mão poderosa. Tu és o meu refúgio. O Senhor me livra dos perigos. São tantos perigos, Senhor. O perigo do desânimo, o perigo do pecado, o perigo, Senhor, da murmuração, da incredulidade, o perigo do desespero, o perigo do descontrole, Senhor. São tantos perigos. O perigo da infidelidade, o perigo da mentira. São tantos perigos, Senhor. Tu és o meu refúgio. Eu preciso estar refugiado em Ti, Senhor. Para que haja bênção, haja sucesso, eu preciso estar em Ti. Eu preciso do temor, que é o princípio da sabedoria. O temor da Tua ira, como Moisés conheceu e viu a manifestação da Tua glória naquele monte. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, Senhor. Tu és o mesmo, Senhor. Aleluia. Tu és santo, Tu és bom, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, aleluia. Eu não consigo. Glórias a Ti, Jesus. O que eu fiz pra merecer um rei que homem se tornou, por meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, nos jumentinhos Aleluia. Sim, Senhor. Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Obrigado por estar conosco, Senhor. Não merecemos tamanha graça e misericórdia. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Socorro bem presente na tribulação. Se você quiser orar comigo em concordância essa verdade, diga assim: Senhor, Tu és o meu refúgio, o meu socorro, bem presente na tribulação. Senhor, eu não quero me afastar de Ti. Eu não posso me afastar da palavra, da verdade, da autoridade do Senhor. Espírito Santo, eu te peço que a cada dia o Senhor me guie com temor e com amor da palavra de Deus. Eu creio, eu agradeço. Obrigado, Senhor,
Eu oro em nome de Jesus. Oro em nome de Jesus. Amém. Se você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? Aleluia. Um ano de sucesso, um ano de bênção. Mas antes disso, um ano de temor a Deus. Um ano na presença do Senhor. Um ano ciente da nossa limitação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou orar. Encerrando, orar pelas ofertas. Orar por 2022, fazer uma oração específica por esse ano. Lembrando que nós iniciamos o nosso projeto de leitura bíblica, amém? Infelizmente, o nosso impresso ainda não ficou pronto, mas já disponibilizamos ali no grupo do WhatsApp, vamos colocar também no Instagram, para que você esteja lendo a Bíblia diariamente, de tal forma que ao final de 2022, se Deus permitir chegarmos lá, você terá feito a leitura completa da Bíblia, em nome de Jesus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu preciso conhecê-la e vivê-la. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Pai. Oramos como igreja agora, ó Pai, de forma específica em relação a 2022. O Senhor nos permitiu começar este ano. Que o Senhor nos permita também concluí-lo na Tua presença, firmados na rocha, guardados em Ti, protegidos pelo nosso pastor e mestre Jesus Cristo. Que ao longo deste ano, ó Pai, haja revelação, sabedoria, compreensão da Tua vontade, livramentos, curas, milagres, que famílias sejam transformadas. Que ao longo deste ano, ó Pai, a Tua igreja seja fortalecida, em nome de Jesus. De forma específica eu peço por cada família aqui representada, cada família que está acompanhando esta mensagem, este culto, que seja renovada a Tua força, a Tua graça, a Tua paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o sucesso do Senhor, a bênção do Altíssimo alcance cada lar, em nome de Jesus. Pai, nós também oramos encerrando este culto, com gratidão, com alegria. Obrigado pela Tua verdade, Senhor. Consagramos as ofertas, os dízimos trazidos na Tua casa. Eu declaro uma semana abençoada, ó Pai, sobre cada lar aqui, em nome de Jesus. Eu te adoro, te louvo, Senhor, por iniciarmos de forma tão poderosa esse ano de 2022. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo renovo. Obrigado, Pai. Eu oro, nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Então, ao longo dessa louvor, você pode então trazer a sua oferta, seu dízimo. Após o louvor, estamos encerrados. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.